Você ainda não sabe para quem você vai vender o seu sistema, ou pior do que isso, acha que vai vender o sistema para todo mundo? Meu nome é Jonathan da Cruz, sou desenvolvedor de sistemas e nesse vídeo eu quero te contar de uma vez por todas o que é uma persona. E nós vamos trazer esse conceito de persona para dentro do desenvolvimento de software. Fica tranquilo que você vai se incomodar demais ainda mexendo com código, vendo linha de erro, mas é importante que antes de você gastar todo esse tempo, você tenha claro na sua cabeça o que o seu software faz, o que o seu software resolve e a principal pergunta é: você compraria o seu software? E esse é um dos objetivos aqui nesse vídeo. Eu não estaria gravando esse vídeo se eu não achasse que isso possa ser útil para alguém. Eu penso sempre, antes de largar um vídeo no ar, se esse conteúdo pode ser útil para outra pessoa. E fazendo uma reflexão muito mais próxima ainda, se eu estivesse dentro do YouTube e estivesse vendo esse vídeo, isso seria relevante para mim? Então, vamos lá para a tela do computador que eu quero te mostrar na prática como isso tudo funciona. Vamos lá, então, esse cara aqui que está aparecendo na tela é você, todo feliz na hora de construir um software, mas nem tudo são flores. Esse processo de desenvolvimento de sistemas ele é muito bacana, você não precisa se prender a tudo que você vê na internet, eu quero vir aqui com o papel de te tranquilizar. Não é em 30 minutos, nem em 1 hora, nem em um dia que você vai ter lucros catastróficos dentro do seu sistema, do seu SaaS ou do seu micro SaaS. Isso é tudo balela de internet para vender mais para você, para vender curso, para vender ideia e no final das contas ninguém mostra o resultado prático de como você pode construir uma solução de software que de fato entregue valor. Então, nós vamos focar no objetivo desse vídeo em vamos vender esse nosso sistema para quem? Que é uma persona. Será que quando eu desenvolver esse meu sistema aqui, eu vou vender para a vovozinha e para o empresário? Eu acho que não. Você precisa definir, nesse primeiro momento, um escopo fechado. Quem é o seu público? E é nesse momento que nós vamos definir quem é ou o que é uma persona. Ele vai representar um usuário fictício, mas vai ter nome, idade, quais são os gostos, o que ele faz, aonde ele vive, do que ele se alimenta. Pode ser engraçado, mas nesse primeiro momento eu quero que você faça uma analogia nessa forma. Você precisa documentar aí do seu lado um usuário comum. Se você não tem essa ideia nesse primeiro momento de quem poderia vir a utilizar esse sistema, vamos pensar no Recibo Tech. Quem que é a persona do Recibo Tech? O Recibo Tech, ele tem como objetivo ajudar pequenos empresários que são MEIs ou empreendedores que fazem algum tipo de serviço e precisam emitir um recibo para alguém. E o que ele precisa, de fato, é emitir esse recibo para uma pessoa comum que está lá do outro lado e foi quem ele prestou o serviço. Então, nesse primeiro cenário, o que a gente precisa é definir o que compõe uma persona, que é o nome, que é a idade, que é aonde ela mora. E aí entra um ponto bem importante dentro da criação da sua persona e do seu sistema, que é o seguinte: você vai vender esse seu serviço, esse seu SaaS, para nível nacional, para nível do seu bairro, para nível da sua região, para nível do seu estado. Por que que isso faz sentido? Porque depois, no próximo vídeo da série, eu quero te mostrar como nós vamos criar um anúncio lá no Google para conseguir coletar os primeiros leads e validar a nossa ideia. Então você precisa dizer: olha, eu vou criar o Recibo Tech ou vou criar um sistema de gestão de barbearias apenas para as pessoas que têm residência no estado de Santa Catarina ou no estado de São Paulo. E isso vai ser importante na hora da gente tratar as métricas lá dentro do nosso Google Ads e definir os objetivos da nossa campanha. Mas vamos pensar num cenário um pouco mais tangível. Você é um advogado que só atende presencialmente. Por que que você vai divulgar a sua campanha a nível de Brasil? Por que que sua persona vai ser a nível de Brasil se de fato você atende só local? Então, esse é o principal objetivo. Você vai ter que delimitar que a sua persona tem o nome João, que ela tem aqui uma faixa etária de 45 anos, que ela é um microempreendedor, que ela reside na região A, B ou C. E feito isso, nós vamos no objetivo principal, que é conseguir direcionar esforços dentro do nosso conceito de micro SaaS no que mais importa. Jonathan, nós estamos falando do Recibo Tech. Então não faz sentido no Recibo Tech eu controlar estoque, por exemplo, porque eu vou fazer apenas a geração de recibos. Então, eu sabendo quem é a minha persona, eu sabendo que é aquele MEI
que não tem uma movimentação financeira tão grande no mês, que atende pessoas físicas no final da escala do processo, ele não vai precisar controlar estoque ou, primeiramente, nesse momento, o que ele quer. Se ele está procurando por gerar recibo e eu mostrar algo para controlar estoque, foge totalmente da base de necessidade que esse meu cliente precisa. E esse é um dos principais erros mais comuns na hora da gente criar uma persona. É tentar deixar a persona o mais genérico possível, certo? Você precisa delimitar exatamente quem é o seu perfil, o seu cliente ideal, para lá na frente, no momento que a gente for construir o nosso sistema, isso ficar mais claro. E quando você for apresentar a sua solução para alguém, você já tenha isso na sua cabeça. Ah, esse modelo de negócios, ele atende B2B, que é empresas para empresas, ou ele atende o cliente final, B2C. Então, isso tudo precisa estar claro e na ponta da língua quando alguém pedir qual é o seu software e o que ele faz. E isso vem com o próximo tópico aqui no nosso vídeo, que é você tem claro na sua cabeça o que o seu MicroSaaS resolve de problema. Em 30 segundos, você consegue me vender uma assinatura do seu MicroSaaS? Ou você consegue apresentar para mim a solução que o seu MicroSaaS resolve? E esse é o principal objetivo. Você vai falar, meu SaaS, ele é feito para gerar recibos online e isso pode ser enviado recorrentemente caso você tenha um recibo que seja mandado todos os meses. Ponto. Esse aqui é o objetivo principal do Recibo Tech, geração de recibos e envio de forma simplificada. Se alguém me perguntar isso, eu já tenho na ponta da língua o que ele vai fazer. E qual é a solução principal? Essa é a solução principal, é geração de recibos. Eu não preciso fazer toda uma funcionalidade, ele é responsivo, ele tem uma funcionalidade para acessar de forma ágil em mais do que um navegador. Gente, nós estamos em 2025, isso aqui é o primordial para você ter um software. Isso aqui não é mais diferencial, isso aqui não é mais a solução principal, ou o Recibo Tech. Ou vamos falar de um software de barbeiro. Faz sentido, dentro de um software de barbeiro, eu ter um cadastro de receitas? É mais ou menos nessa linha que eu quero trazer. É um exemplo um pouco gritante, mas se você botar aí na tua realidade, isso vai fazer sentido. Olha, eu tenho um software para atender tal público. Esse é o objetivo principal. Ele vai ajudar meu cliente lá na ponta a fazer o quê? De que forma e como vai fazer isso aí? E aqui nós temos alguns erros comuns na hora de apresentar esse nosso produto. Quando você for evoluindo ou você já é desenvolvedor, percebe que esse é um ponto que chama muito atenção. Você começar a explicar para o seu usuário final muito na técnica, de como ele conecta no banco de dados, de como ele gera as informações, de como ele faz para fazer a sincronia com o seu componente local, com a nuvem, com etc. Calma. Volta para a linguagem do teu usuário. E isso é um ponto que você precisa ter claro. Você está vendendo o seu sistema para quem? Você conhece a linguagem do seu usuário? Isso é um ponto que eu chamo a atenção para caso você esteja trabalhando com uma área técnica. Por exemplo, o pessoal que trabalha na área de advocacia, né? Eles têm um linguajar mais rebuscado que busca algumas palavras da língua portuguesa que você não está no seu dia a dia acostumado a pronunciar. Então, se você tiver uma solução para esse ramo de negócios, eu sugiro que você se prepare, tenha dentro da sua apresentação, do seu modelo de apresentação de produto, de solução, palavras que sejam condizentes com o seu público-alvo final. E uma outra coisa importante é não vender todas as funcionalidades que o seu sistema tem de uma só vez. Ou melhor, não apresentar tudo que ele tem no momento inicial da sua conversa. É importante, se você tiver um tempo maior, apresentar o ponto principal, mas ir interagindo com a pessoa que você está conversando de forma mais natural, de forma mais espontânea. Você não vai começar a falar e dizer, o Recibo Tech é um site que gera recibos, que permite que envie a recorrência, que faz Calma aí. O Recibo Tech é um site que faz a geração de recibos e permite o envio de forma eficiente, via WhatsApp, via e-mail, e permite também recorrência no cadastro de recibos. Ponto. Se a pessoa tiver interesse, ela vai começar a evoluir uma conversa e aí você apresenta os principais pontos, tudo que o seu sistema tem de vantagem, e aí a gente entra nesse principal cenário, que é um pouco desafiador, e se você me responder de cara a sua pergunta, você compraria seu produto sim, sem conseguir me explicar
por que eu compraria esse produto, então você já tem um ponto de atenção no seu negócio. Se você fosse um profissional da área que você está tentando atender essa solução de software, você compraria essa solução? Isso seria útil para você? Se eu fosse um MEI e fizesse prestação de serviços de limpeza de piscina, faz sentido eu comprar o Recibo Tech? Se eu não consigo acessar pelo celular, eu tenho que toda vez ir lá, entrar no computador, porque o site não é responsivo, porque o site é lento. Então, esse exercício é um exercício principal. Não entregue ou tenha calma e cautela do que você vê na internet, que em menos de meia hora você conseguiria desenvolver e ganhar mais de 15, 20 mil reais, que não é esse o ponto principal da nossa conversa. Você precisa entender, essa sua ideia, essa sua resolução de problemas, ela está condizente? Ela está de acordo com o que o seu cliente final busca? Você, se fosse o seu cliente final, compraria essa solução? Por quê? Porque ela resolve problema A, B e C? Porque ela tem 10% de preço a menos do que o meu concorrente no mercado? Porque com ela você consegue ganhar eficiência e mostrar para o seu cliente final que o Recibo Tech, por exemplo, permite que faça a validação do recibo no próprio site, você lê um QR Code e valida que aquele recibo foi emitido pelo Recibo Tech? Então, são esses os pontos que eu quero que você tenha como exercício e modele todas essas informações que nós estamos falando no vídeo. Um ponto legal também que eu acho importante você mencionar é: qualidade não é um diferencial. Você vê muitos anúncios, estamos há 15 anos no mercado. Tudo bem, isso é um objetivo seu, isso é o mínimo que você precisa ter para estar se mantendo há 15 anos no mercado, é ter um serviço de qualidade. E o seu SaaS da mesma forma. Não pense que você vai lançar o teu sistema e nunca mais vai olhar para ele, porque um sistema, um produto de software, ele sempre vai evoluir. Se as pessoas estiverem utilizando ele da forma correta, ele sempre vai ter melhorias para serem feitas, formas de serem evoluídas, e é isso que você precisa focar na hora de falar qual é o seu diferencial para o mercado. Você tem um preço atrativo? Ok. Não adianta você ter um preço atrativo também e não entregar o que o teu concorrente está entregando, que aí é um pouco discrepante essa nossa realidade. E aí agora a gente vai lá para dentro do Google e vai fazer um exercício bem simples, que é pesquisar no Google um tipo de sistema, ou o tipo de sistema que você quer. Se eu vim aqui e digitar sistema para controle de portaria, percebam que o Google já diz assim: você quer usar a tua localização atual? Se eu permitir, ele vai começar, dependendo do cenário, me recomendar produtos que estejam no meu range de localidade. Nesse caso, eu procurei aqui sistema para controle de portaria. Garante a segurança no acesso da portaria, permite o cadastro de visitantes e a emissão de relatórios de acesso. Percebam que em duas frases eu já consegui entender o que a topdata.com.br realiza dentro do seu ecossistema, que é um sistema de controle de portaria, permite a emissão de relatórios de acessos, cadastro de visitantes. Então, se eu quero controlar a portaria, quero fechar esse escopo, isso aqui já ficou interessante. Nesse primeiro momento, eu imagino que o seu microSaaS ele deve ter um escopo fechado. Você deve saber exatamente o que você quer atender. Se uma pessoa olhar e ver que aquele sistema não é para ela, então é interessante nesse momento que você não capture esse lead, que você não capture essa pessoa, porque você não tem mão de obra, porque você não tem recursos para atender ela da melhor forma. E se você, antes de atender mal um cliente, não atender um cliente, então de fato é preferível, porque você está sendo honesto, mostrando que o seu sistema atende tal, tal e tal ponto. Então, isso é muito importante na hora de conceber essa tua ideia, essa tua forma de criação. Eu espero que nesse vídeo você tenha conseguido ter um norte de como nós podemos definir o nosso usuário ideal para o nosso sistema. E feito isso, nós vamos no próximo vídeo da série validar essa nossa ideia de forma a criar uma campanha lá no Google e entender se aquele anúncio que nós estamos criando vai conseguir pegar alguns usuários que estejam dispostos a usar esse nosso sistema e converter em possíveis usuários.
Então, eu quero que você monte esse exercício aqui que nós criamos no exemplo da aula e coloque quem é a sua persona, o que você vende e quais são os seus diferenciais. Esses 3 pontos, para aí sim no nosso próximo vídeo da série a gente conseguir montar um anúncio bem bacana lá no Google e você vai acompanhando isso tudo junto com a gente. Reforço, se você está junto comigo aqui, deixa o seu like, se puder deixar um comentário aqui também ajuda bastante e não fica tentado a todo esse mar de informações que rodam na internet que falam que em 30 minutos você vai conseguir rentabilizar mais de 10, 5 ou qualquer quantia que seja com software sem programar e sem definir bem o modelo de negócios, porque isso de fato não existe. Eu te espero no próximo vídeo da série do canal, um forte abraço e até mais!